Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos iniciando a série Sabatinas Eleições 2022. Uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Bahia, uma iniciativa da TV Alba em parceria com o Jornal à Tarde e com o objetivo de ajudar você a escolher quem você quer no comando da Bahia. Afinal de contas, estamos falando de um estado com mais de 15 milhões de habitantes, com enormes desafios pela frente, desafios nas áreas da segurança pública, educação, na área social, um estado de contrastes. A desigualdade social ainda é muito grande aqui no estado. Também um estado carente de oportunidades de novos empregos, enfim. E o nosso primeiro convidado é o candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, professor Kleber Rosa, a quem já dou nossas boas-vindas e o nosso muito obrigado também por aceitar esse convite. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Jefferson, estar aqui contigo, essa figura tão marcante da comunicação na Bahia. É um prazer enorme estar na TV Alba, TV pública, toda novinha aqui, inaugurando o estúdio. Então, uma alegria, uma satisfação enorme. Parabenizar o Jornal à Tarde e a TV Alba pela iniciativa, com instrumentos como esse que a gente faz o debate político, através da comunicação com o nosso povo, com a nossa gente. Então, fico extremamente feliz com a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês e com o nosso público. Cada uma dessas entrevistas terá duração de meia hora e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. O senhor é natural de Salvador, se coloca como postulante ao governo da Bahia pela primeira vez, tem formação acadêmica em ciências sociais, é especialista em educação inclusiva e diversidade, mestrando em educação e é policial civil. Por que o eleitor deve apostar no seu nome para ocupar o cargo de governador do estado? Bom, porque nós precisamos governar a Bahia para o povo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque o que está posto como alternativa às outras candidaturas que se apresentam e que são vistas, inclusive, pelo grande público, pela imprensa, como as candidaturas prioritárias, as candidaturas principais, elas são vistas dessa forma justamente por ter um alicerce em seus padrinhos políticos que já estão experimentados na máquina pública e que já têm uma marca da sua gestão, de como governa, de para quem governa. A realidade é que nós temos aí 3 exemplos. Um deles é a representação da continuidade do governo atual de Rui Costa, que se ampara nas suas obras. Enquanto isso, a Bahia experimenta índices sociais extremamente preocupantes. Um outro candidato, que é o ACM, que também traz como elemento principal da sua candidatura a sua experiência à frente da cidade de Salvador como prefeito. E o que a gente tem como exemplo dessa gestão é, mais uma vez, uma gestão excludente, uma gestão que não cuida da inclusão social. A realidade é que Salvador é a capital do desemprego na Bahia. A capital nacional do desemprego. É a capital com maior índice de desempregados no Brasil. A gente anda pela cidade de Salvador e a gente vê o número crescente de pessoas em condições de rua, pessoas vivendo na rua. Então, o candidato Roma, por outro lado, é o representante daquilo que foi o pior experimento político do último período, né? Bolsonaro, ele é responsável pelo empobrecimento absoluto da nossa população. São 33 milhões de pessoas passando fome e tudo que essas pessoas têm para mostrar, para disputar entre si, são suas obras. Então, enquanto eles constroem viadutos, as pessoas moram embaixo dos viadutos. Eu posso dizer com toda tranquilidade que eu sou forjado na luta social, forjado na luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores, pela luta do movimento negro, pela luta da inclusão social. E nós queremos apresentar um programa para governar a Bahia que promova cidadania plena. Esse é o nosso principal lema. Nós precisamos garantir que nenhuma pessoa passe fome. É inadmissível que a gente naturalize a ideia da fome.
É inadmissível que a gente consiga ver do nosso lado, no supermercado, as pessoas vasculhando o balde de lixo e trate aquilo como algo comum, como algo normal. Então, para nós, inverter prioridades, cuidar das pessoas. Nós queremos fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez. E isso significa garantir cidadania plena para o povo da Bahia. Detalhe um pouco mais sua proposta de governo. O senhor, caso eleito, teria, se fosse definir em poucas palavras, quais suas principais propostas? Bom, primeira coisa, focar em distribuição de renda. Nós estamos defendendo 2 programas específicos que visa impulsionar, intensificar a economia da Bahia. O primeiro é o salário mínimo regional. O salário mínimo regional não é uma novidade, é uma proposta que a gente já vem debatendo pelo movimento sindical. Eu fui secretário-geral da Intersindical na Bahia e entreguei pessoalmente nas mãos do então governador Rui Costa a proposta de salário mínimo regional. O que é essa proposta? É uma valorização do salário mínimo estadual acima do salário mínimo nacional. A nossa avaliação, nossa compreensão é que a valorização do salário mínimo intensifica, impulsiona, possibilita o crescimento do poder de compra da população. Isso movimenta a economia local, sobretudo os 2 setores, comércio e serviço. Isso gera emprego, isso gera renda e isso promove a riqueza, o crescimento econômico do estado da Bahia. É necessário a gente crescer para saber o que fazer com essa economia. A segunda coisa, nossa segunda proposta é o programa de renda mínima. Ou seja, todas as famílias terão uma renda mínima. Nenhuma pessoa terá ausência de renda. Isso não tem a ver, por exemplo, com o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que tem um recorte específico para um determinado setor. A renda mínima é porque assim, nós temos uma parcela significativa da população que não tem renda. Simplesmente tem pessoas que vivem com R$200 por mês, famílias que vivem com R$200 por mês. Tem famílias que não têm renda absolutamente nenhuma. Isso coloca as pessoas numa condição absoluta de vulnerabilidade social. Mais uma vez, nós dizemos, é inadmissível que a gente naturalize a ideia da exposição das pessoas a uma condição de miséria social. Então, esses 2 elementos, essas 2 propostas, são propostas que a gente está colocando como nosso carro-chefe principal para aquecer a economia da Bahia. Para além disso, tem 2 outras questões que a gente não pode deixar de falar, que é pensar em reforma agrária, pensar em fazer um programa de agricultura familiar. Quando a gente fala em reforma agrária, a gente está falando não necessariamente daquela forma tradicional onde as pessoas imaginam que nós vamos tomar terra de fazendeiro, não é nada disso. Nós temos as terras devolutas do Estado. O Estado ele é proprietário de uma imensidão de terras na Bahia e que estão, às vezes, a serviço de setores que não têm nenhum compromisso social. Então, com as terras devolutas, com as terras do Estado, é possível fazer um amplo programa de reforma agrária que garanta às famílias o acesso à terra. Com isso, o que é que a gente faz? A gente resolve o problema do acesso à terra na zona rural, a gente garante a essas pessoas renda, a gente garante a essas pessoas a inclusão no espaço e no mercado econômico da produção agrária, melhora a vida no campo e melhora a vida na cidade à medida em que a gente tem alimento mais barato na mesa da população. O senhor é integrante de um partido, o PSOL, que ainda carece de uma representatividade maior nas casas legislativas, no próprio executivo, seja ele municipal, estadual. Numa eventual vitória sua, como é que o senhor espera governar e com apoio de que partidos? Quais os partidos o senhor considera como passíveis de coligação, de apoio para tocar o seu projeto? Olha, primeiro a gente compreender que um governante, um governador, ele é antes de tudo uma liderança no Estado. Ele é a principal liderança de um Estado. A gente não pode imaginar que um governador ele precise estar refém
dos outros poderes. Isso não significa, obviamente, atuar com autoritarismo, mas nós podemos fazer, sobretudo, um processo de diálogo com a sociedade civil. Quando eu falo que nós vamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez, eu estou falando que nós vamos fazer na Bahia um programa profundo de inclusão social. E isso passa por mobilizar setores mais espessos da sociedade, mais amplos da sociedade. Então nós precisamos mobilizar os artistas, nós precisamos mobilizar o setor empresarial, nós precisamos mobilizar também a classe política. Então eu não consigo imaginar que um programa de inclusão social tenha algum tipo de oposição de nenhum setor parlamentar. Nós sabemos que os partidos têm divergências, inclusive de compreensão de modelo de sociedade, mas a gente aposta que uma grande movimentação para incluir a nossa gente, para combater a fome, para combater o déficit de moradia, para garantir que todo mundo tenha casa, encontre qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de oposição dentro da Assembleia Legislativa. Então, isso é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, obviamente, existe um conjunto de outros partidos que, ora, nesse momento, por uma questão, inclusive, de opção eleitoral, estão em campos diferentes. É o caso do PSOL, né, que nacionalmente apoia o presidente Lula, mas que na Bahia a gente tem uma opção de seguir com a cara própria, seguir com a nossa autonomia, justamente porque temos divergências quanto à maneira como o Estado foi gerido nesse último período. E esse não é um dos pontos que podem contribuir para dificultar exatamente essas possíveis alianças? Como o senhor mesmo destacou, em nível nacional, o PT é um partido que apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Na Bahia, faz confronto com o candidato do partido. Isso não distancia mais ainda a pretensa vontade de grande parte da esquerda de ver uma esquerda mais unida? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Nós podemos trazer o cenário nacional como exemplo. Durante o governo Lula e durante o governo Dilma, o PSOL esteve na oposição. Mas o PSOL nunca participou do governo de Lula nem de Dilma. Mas nós sempre fomos uma oposição programática. Nós sempre fomos uma oposição que construía o governo, que construía aquilo que era de interesse popular e que era apresentado pelo governo. Então, a gente chama isso de oposição responsável. Se a oposição a um governo está num lado oposto ao lado da gestão, não significa ser oposição ao povo. Não significa ser contra aquilo que é de interesse popular. Então, obviamente que a gente aposta, né, e acredita que, construindo esse grande sentimento de inclusão social para a população baiana, a gente consegue, inclusive, trazer os partidos que estão no campo oposto ao nosso, aquilo que a gente chama do campo progressista, que inclui alguns partidos que dialogam, ainda que estejam em candidaturas diferentes, que é o caso do PT, do PCdoB, do PSB. Né? São partidos que somam, junto com o PSOL, nas lutas sociais, em demandas de interesses populares, em diversos momentos. Num eventual segundo turno, sem a sua participação, mas com a participação do PT, o pessoal tende a apoiar o PT aqui no governo do Estado? Olha, nós temos uma compreensão do que a gente não pode permitir que aconteça na Bahia. Nós temos uma representação nessa candidatura, que é da mais tradicional oligarquia baiana, que é o ACM Neto, que representa, na verdade, um legado nefasto para a Bahia. A Bahia é hoje aquilo que a família carlista fez da Bahia. Nós não podemos deixar de compreender isso. A família carlista está no poder na Bahia há 70 anos. Foi Antônio Carlos Magalhães quem desenvolveu na Bahia o chamado modernização conservadora, que é o quê? Promover a modernização do Estado sem mexer nas estruturas hierárquicas de exclusão social. Então, a nossa crítica ao PT é pelo PT não ter tido a competência, a capacidade, talvez a vontade de mudar o cenário deixado pelo carlismo, que é um cenário desolador, de empobrecimento da nossa população, em favor de setores
privilegiados da sociedade. Mas o PT esteve ou ainda está há 16 anos. Sim, eu não estou, é óbvio, eu não estou tirando o demérito, ao contrário, mas a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. O que eu estou dizendo com isso é que nós temos a compreensão de que o retorno desse setor oligarca não é nem de longe alternativa para a gente pensar o futuro da Bahia. Muito menos um representante daquilo que existe de pior hoje na política nacional, né, movida por sentimentos protofascistas, que é o representante do bolsonarismo, que é o João Roma. Então, temos divergências grandes com o PT, por isso a gente apresenta o nosso projeto, e nós não queremos fazer especulações para o segundo turno. As pesquisas de agora, elas revelam o momento. Eu sou um candidato pouco conhecido. O candidato mais conhecido, segundo as pesquisas, é justamente o ACM Neto, é quem está lá na frente. O senhor tocou num ponto importante. Sim. Como reverter essa situação desconfortável que o senhor ainda vivencia do ponto de vista da preferência do eleitorado? Tornando-se conhecido. Esse é o nosso desafio. Por isso é importante estar aqui, ocupando esse espaço. Só para você ter uma ideia, nós fizemos o lançamento da nossa pré-candidatura no 2 de julho. E a TV Bahia, por exemplo, só noticiou 3 candidatos e não falou da nossa candidatura. Então, isso é uma estratégia de apagamento. Isso é uma estratégia de manter a nossa candidatura no campo do desconhecido. Por quê? Porque quem mais tem a crescer é quem é menos conhecido. A pesquisa que nós analisamos diz que eu tenho a preferência de 10% das pessoas que me conhecem. Eu só tenho 1% na pesquisa, mas isso significa 10% das pessoas que me conhecem. Quanto mais eu me tornar conhecido, e mais do que se tornar conhecido apenas a imagem, quanto mais as pessoas ouvirem o que nós estamos propondo para a Bahia, quanto mais as pessoas perceberem o diferencial daquilo que a gente traz para esse debate, que não é a mera gestão da burocracia do Estado, mas é a proposta de transformação real para atender às necessidades do nosso povo mais pobre, do nosso povo mais humilde, eu não tenho dúvida que as pessoas vão ter um olhar atento para isso. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos crescer nas pesquisas e, para a gente, o cenário não está dado. O processo eleitoral na Bahia, o cenário, aliás, eleitoral na Bahia, começa a se desenhar tradicionalmente justamente a partir do 2 de julho. É o calendário de início. Então, nós estamos só começando e, apesar de estar só começando, eu já tenho feito um mandado, ocupando esses espaços de imprensa e eu tenho tido retornos muito positivos quanto àquilo que a gente está defendendo, aquilo que a gente está apresentando como alternativa. Óbvio que não é fácil lidar com uma máquina, com uma estrutura de comunicação, como essa que eu acabei de citar, né, que flagrantemente está a serviço de interesses que estão postos na própria eleição. Mas, para finalizar essa questão, nós não podemos esquecer que nós estamos na era da internet. E a internet nos permite furar bolha. Então, nós vamos chegar em todos os lugares com a nossa proposta de inclusão social para a nossa população. Não se trata de não fazer obras, se trata de priorizar a qualidade de vida das pessoas, se trata de priorizar a dignidade. Eu sei o que é fome, Jefferson. Eu sei o que é fome. Eu sei o que é pegar ônibus ou não poder pegar um ônibus por falta de dinheiro. Então, não tem como a experiência de vida que me forjou como homem, que se colocou à disposição dessa luta, não ser um elemento que eu traga para esse cenário. Eu fui um sem-teto a minha vida toda. Uma das maiores tristezas que eu tenho na vida, né? Aliás, uma das maiores não, a grande tristeza que eu tenho na vida é minha mãe ter falecido sem eu ter conseguido comprar uma casa para ela. Eu passei 30 anos da minha vida ouvindo minha mãe dizer, um dia eu vou ter minha casa. Ia para a igreja, fazer corrente para ter uma casa. E eu envolvido emocionalmente com aquilo, acreditando, quando criança, que nós vamos ter uma casa. E passando humilhação, porque tem que escolher no final do mês entre pagar o aluguel e fazer o mercado. Então, eu não estou falando de algo abstrato. Eu estou falando de algo que eu conheço como experiência própria de vida e algo que eu ainda convivo. Porque eu convivo nesse espaço, nesse estrato social, onde as pessoas estão nesse nível de vulnerabilidade. Então, é muito fácil para os outros candidatos que andam de helicóptero, que não andam pela cidade, não ter empatia com isso. Mas eu não estou aqui por outro motivo que não seja
para priorizar a garantia da qualidade de vida das pessoas. Por isso, quando a gente fala em fazer na Bahia a abolição que o Brasil não fez, é compreender que o que a nossa gente vive hoje é resultado de um processo secular de exclusão e que nunca foi tocado por nenhum desses governantes. Eu não estou aqui para outro motivo que não seja para isso. Quando o senhor critica o governo do PT, dá a entender que o partido, historicamente um partido de esquerda, não soube confrontar esses valores que o senhor mesmo citou, valores semeados pelo carlismo nos anos que antecederam esse atual governo. Qual é a garantia que o eleitor tem de que, caso o PSOL assuma a estrutura do governo, esse partido também não se distancie de suas lutas populares? Olha, o que nos dá a garantia é a nossa história. A história do nosso partido e a história da nossa candidatura. Eu sou um homem que tem uma história de luta forjado justamente na luta pela inclusão social. Eu fui uma das pessoas que lutou, por exemplo, pelas cotas raciais na universidade. Eu fui demarcado, a minha história de luta é demarcada por essa luta. E só para a gente compreender, só para a gente comparar, o ACM Neto chegou na entrevista do UOL e disse que ele era a favor das cotas. Mas ele foi meu colega na faculdade, na Universidade Federal da Bahia. Não do mesmo curso, mas estávamos na universidade no mesmo momento. Enquanto eu estava, junto com outras pessoas, lutando pela inclusão da população negra, onde ele estava? Então é muito fácil simplesmente dizer que é a favor das cotas, tendo, na verdade, dedicado a sua militância política contrária às cotas. Então, a nossa história fala sobre o compromisso que nós temos. A minha história fala do compromisso que eu tenho, do porquê que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu tenho um padrinho, eu não estou aqui porque eu tenho um avô. Aliás, eu nem tive avô, nem tive o privilégio de conhecer meus avós, né? Então, eu não tenho um padrinho. Eu estou aqui pela história de luta que eu tenho nos movimentos sociais e nos partidos que têm compromisso com a luta popular. Eu saí do PT, eu fui do PT, eu fui militante do PT por muitos anos. E eu saí do PT no momento em que o PT se tornou governo. Isso diz algo. Isso diz sobre o compromisso, antes de tudo, com a luta social e não com a estrutura governamental. Então, obviamente que o nosso povo tem todo o direito e deve mesmo ser desconfiado, deve analisar com muito pé atrás, porque o nosso povo cansou de ser enganado, cansou de ser traído. Mas, se a gente olhar com um pouquinho mais de afinco, a gente percebe quem tem história, quem está falando de fato do que é, ou quem está fazendo firula eleitoral. É muito comum nesses momentos as pessoas fazerem propostas mirabolantes para chamar a atenção de mídia, só que o eleitor, o povo, melhor dizendo, o povo sabe, compreende quando é sincero e quando é mera propaganda eleitoral. Então, eu não estou fazendo propaganda eleitoral, eu estou falando diretamente com a nossa população daquilo que nós queremos fazer. E que muita gente, inclusive, pode dizer, não, você tá propondo fazer uma revolução na Bahia? É quase isso. Nós estamos propondo fazer um processo de inclusão profunda. E quero dizer para as pessoas que isso é possível. É possível porque trata-se apenas da gente escolher o que a gente quer fazer. Esses governantes que estão aí escolheram um caminho. É tão difícil, Jefferson, promover inclusão social quando comparado a quão difícil é atacar os direitos dos trabalhadores. Esses governantes têm coragem para atacar os direitos dos trabalhadores, para retirar direitos conquistados com muita luta. E porque não tem coragem de promover inclusão social. Então, é uma questão de opção política. O senhor falou do lançamento da sua candidatura, da sua pré-candidatura. Na festa do 2 de julho, o senhor foi visto acompanhado pelo pré-candidato a vice, o Ronaldo Mansur, que é também do PSOL. Qual foi o critério para a escolha desse nome, candidato? Olha, nós fizemos um debate interno e o nosso partido, como um partido de esquerda, ele é um partido orientado por concepções ideológicas e, obviamente, que a gente pensou também naquilo que era importante para a nossa tática eleitoral. O Ronaldo, ele é um quadro do nosso partido, é uma das pessoas que tem uma das maiores condições de mobilizar o partido e nós prezamos nessa eleição para fazer uma campanha séria,
e uma campanha para disputar de verdade. Talvez em outros momentos o pessoal tenha sido identificado com aquele partido que está participando de um processo para demarcar a posição. Não é o nosso caso agora. A gente quer fazer a disputa real de um projeto de sociedade. É isso que nós estamos fazendo. Ronaldo, eu sou visto pela nossa militância como um quadro de militância política externa, com um histórico grande de luta, por exemplo, no setor da segurança pública, no setor da educação, no setor do movimento negro. Ronaldo é um quadro técnico interno do nosso partido que tem uma capacidade enorme de mobilizar a nossa estrutura partidária. Então, para a gente é importante ter um partido todo mobilizado e unificado em torno dessa candidatura, né, que seja capaz de se expressar e dialogar para fora. Então, é um pouco dessa engenharia que a gente pensou. Então, nesse sentido, Ronaldo atende aí ao que a gente pensou como tática eleitoral. A Executiva Nacional do PSOL aprovou a federação com a Rede Sustentabilidade. Qual é a importância dessa união para o processo eleitoral aqui na Bahia? Olha, a Rede, na Bahia, tem quadros políticos formidáveis. Eu quero citar a minha amiga Iaraci, que é a atual porta-voz da Rede, uma mulher de luta, com grande histórico de militância social. Nós temos o professor Júlio Rocha, que atualmente é diretor da Faculdade de Direito da UFBA, é um advogado com ampla militância no setor ambiental. Nós temos Babuca, que é um quadro do setor cultural. Então, a Rede ele é um partido grande. A Rede tem 2 prefeitos, a Rede tem muitos quadros parlamentares na Bahia e tem uma inserção social significativa. A gente sempre teve um diálogo muito bom com a Rede na Bahia, mesmo antes da federação se tornar algo provável, a gente já cogitava estar junto com a Rede. A Rede já esteve junto com o PSOL, por exemplo, nas eleições para o município, quando indicou o candidato a vice na chapa nossa, não lembro o ano, acho que tem 6 anos. Então, nós já tivemos junto com a Rede antes. Então, a relação do pessoal com a Rede na Bahia é algo já de longas datas. Então, para a gente, a opção do pessoal nacionalmente por fazer a federação com a Rede facilitou aquilo que na Bahia a gente já fazia, né? Então, isso mostra, inclusive, a nossa capacidade de dialogar para além do nosso partido, ainda que a gente tenha critérios para não fazer esse diálogo a qualquer custo. Tanto sim que a opção nossa não está com outros partidos que optaram por marchar com essa experiência que está posta aí do governador Rui Costa, a qual a gente não se identifica, sobretudo pelas alianças que faz com setores conservadores, inclusive da velha política carlista, como Otto Alencar, como João Leão. Então, não tem como a aliança com essas figuras não significar um rebaixamento de um programa social, porque essas figuras têm compromisso com outras questões que não é com o nosso povo. Então, isso mostra, inclusive, o nosso compromisso inegociável com a inclusão social da nossa população. 2 áreas super delicadas, historicamente delicadas aqui no Estado, que são a educação e segurança pública. E o senhor tem formação profissional tanto na área acadêmica quanto na área da segurança pública. O que existe de concreto para alavancar essas 2 áreas, para que a educação na Bahia possa ser um exemplo de educação não só para o Brasil, mas para o mundo, e a segurança pública algo mais confiável aqui no Estado? Falta apenas coragem e compromisso com o nosso povo. Só isso. E saber o que fazer. E nós sabemos o que fazer. O que, por exemplo? Vou dizer. Primeiro, fazer um diagnóstico. É necessário a gente diagnosticar para, a partir daí, apontar os caminhos. A Bahia vive um processo de militarização da educação através de um convênio que o Rui Costa fez com a Polícia Militar, onde ele entrega as escolas para a gestão militar, transformando essas escolas, nas mais diversas cidades da Bahia, em escolas militares. Isso nos diz algo sobre concepção de educação, porque a educação ela passa por 3 eixos. A concepção de educação, a estruturação, né, da escola e a garantia das condições de estudar. Sem esses 3 eixos, a educação não funciona.
Para nós, o processo de militarização reflete uma educação voltada para a não construção cidadã. Militarismo só serve para a guerra. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que desmilitarizar a polícia e não militarizar a educação. Já começa por aí. E em relação à segurança pública, a gente tem ainda mais 1 minutinho e pouco. Apenas isso? Por favor. Eu queria desenvolver mais a educação e falar que nós precisamos resgatar Paulo Freire, nós precisamos resgatar Anísio Teixeira e nós precisamos incluir Nilma Lino. Esses pensadores juntos diz para a gente que modelo de educação a gente pode ter. Uma educação para a cidadania, uma educação em tempo integral, que seja ampla do ponto de vista da formação da cidadania da nossa gente. E nós precisamos garantir que o nosso educando tenha acesso à educação, combatendo ali as suas vulnerabilidades e permitindo que ele possa frequentar a escola. Do ponto de vista da segurança pública, é o nosso calcanhar de Aquiles. Precisamos fazer uma reforma profunda na estrutura, precisamos desmilitarizar, precisamos inverter a lógica do enfrentamento e do combate por uma segurança pública que promova a garantia de direitos e que preserve a vida ao invés de promover morte, ao invés de promover violência. Suas considerações finais, tem 30 segundos ainda. Bom, eu quero dizer para as pessoas do nosso compromisso em fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez. Isso significa compreender que desde o fim da escravidão, nós como povo preto, como povo negro, nunca vivemos, nunca experimentamos uma inclusão verdadeira. O abandono acontecido desde lá, ele permanece surtindo efeitos até hoje. Por isso nós estamos fora das universidades, por isso a gente sofre com o desemprego, com a falta de casa, com a falta de trabalho, com a falta de comida. Para nós, a prioridade é garantir que o nosso povo viva com dignidade. Kleber Rosa, pré-candidato do PSOL ao governo da Bahia, muito obrigado. Até uma próxima e muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima também. Um abraço.